acho que eu participei para que o esporte... Sabe onde eu mais participei, na minha cabeça? Com as brigas que eu tive com muita molecada. Muita molecada. Molecada que eu digo, a molecada descobriu os fóruns. Nos anos 2000, no início dos anos 2000, a molecada conheceu os fóruns de musculação. E os fóruns, todo mundo passava até o ciclo do Phil Heath. Você fala, é mesmo, velho? Você sabe o ciclo do Phil Heath. Então, conta pra mim o quanto que ele tomava mais do que o Kai pra ele ganhar. Né? É básico. Então, todo mundo tinha um lance desse, né? Sim. E aí, todo mundo entrava... na época era o Orkut, tinha, né, já tinha o Face, enfim. Eles entravam com o intuito de falar assim, ó, nós sabemos mais do que você. E aí eu tive um monte de impedimento. Por quê? Porque eu já falava bem do Whey, porque eu já conheci o Whey em 1996. Em 96 eu conheci o Whey Protein. Foi os primeiros que lançaram no Brasil, trouxeram para cá. Inclusive foi a probiótica. A probiótica trouxe o lactoalbumin, que era uma proteína toda destruzada, assim, enfim, não tinha solubilização e tal. Sabor baunilha, uma embalagem de 400 gramas. E eu fui um dos primeiros que testou. Sim. Porque eu era patrocinado pela probiótica, fui patrocinado em 93. Caramba, mestre. Oh. Eu tenho um... Tinha nem nascido ainda. Fui nascido em 2000, mano. Não me lembro. Não me lembro. Não toca nem dança. A probiótica ela tem um jornalzinho, não tem? Sim. Jornal, Bodybuilding Jornal. Sim. Eu tenho o Bodybuilding Jornal preto e branco, que era jornal mesmo. Sim. E eu tô com um Aminopower na mão, assim, segurando com a camisetinha probiótica, que tem meu currículo aqui. Caraca. Foi meu primeiro patrocinador de suplemento. E nessa época, óbvio, 96, 97, foi uma época áurea da musculação. Porque começou os campeonatos estavam muito, muito bem falados, campeonato brasileiro, etc, etc, etc. Mas eu acabei fugindo do assunto, foda-se. O que aconteceu? Você estava falando da discussão dos fóruns que você andava fazendo. Exatamente. Aí, nessa época, eu já tinha o Whey Protein. Então, eu já estava estudando há muito tempo. E tinha um senhorzinho, o senhor Carlos, que ele é um especialista em leite. Na época, ele tinha 21 anos, 22 anos de estudo de leite. Então ele descobriu algumas coisas dos valores alergênicos para as pessoas que têm intolerância à lactose, etc, etc, etc. E já estavam os estudos científicos rolando a respeito do Whey Protein. E um dos primeiros que veio aqui para o Brasil foi o Proplets, da Labrada Nutrition, que foi o professor Tácito. Tácito Júnior, general Tácito Júnior, que trouxe para cá o importado da Labrada Nutrition. Sim. Né? E não foi o primeiro no mercado mundial. Antigamente tinha a Metaform, que era o próprio Labrada fazia o Metarex, né? Mas ela tinha outros nomes, né, também. Mas enfim, então o professor Tácito trouxe e esse Proplets vendia nas distribuidoras. E eu trabalhava numa distribuidora em Ribeirão Preto. Então eu que fazia aqueles testes básicos. Aí quando eu passei num concurso que a probiótica abriu para todo o Brasil, de 10 questões. E um amigo meu, fotógrafo, Bauer, ele virou e falou: eu vou levar um formulário desse para você, porque eu sei que você conhece muito. Na época, olha que coisa louca. Foi em 1991 isso. Por que em 93 eu fui patrocinado? Porque eu já tinha uma carreira. Em 91, eu trabalhava com o Oswaldo Montenegro aqui em São Paulo. Eu era músico. Então eu fiz um curso de menestrel, trabalhei no teatro e ele me escolheu entre, acho que tinha, sei lá, 54 pessoas no elenco que fizeram um teste, foram 800. Aí fecharam 54 e ele fez um elenco de 54. Aí ele quis formatar a companhia do Oswaldo Montenegro e ele me escolheu. Eu estava entre os 15. Caraca. Foi muito legal. Aí eu toquei, né? Tocava e cantava, atuava, dançava, operava canhão de luz. Eu cantava em cima de um praticável na parede, subia numa teia de cordas no espetáculo, né? Então eu participava do espetáculo Aldeia dos Ventos, Dança dos Signos e Noturno. E aquilo ali foi legal demais porque o Bauer fotografava e eu era o único cara forte da galera. Então ele olhava. E o Oswaldo ele falava Fernandão, né? Ele é carioca. E eu morei, o Cello, que é um ator de novela hoje em dia, um querido, o Candé,
que é um surfista parafinado muito louco, engraçadíssimo. Não sei, ele provavelmente não vai ver isso, porque eles são muito da parte teatral. E o irmão do Oswaldo, que é o Deto Montenegro. Nós morávamos em 4 na rua Quatá. E aqui nós vamos para Quatá? Vamos para Quatá. Era na rua. Então nós morávamos, era como se fosse uma república de 4. E eu trabalhava aqui e voltava para tocar no fim de semana com meu pai e minha mãe. Então eu viajava São Paulo e Ribeirão Preto toda semana. Correria total, né? Correria total. Nossa. Isso em 91. Aí eu fiz 2 anos de teatro. E o Bauer, nesse intermédio entre 91 e 92, ele me trouxe um formulário, porque ele via, né? A gente conversava e tal. Falou, eles estão abrindo um negócio de patrocínio. E eu sei que você conhece musculação pra caramba, que você já era estudioso pra caramba, né? E naquela época eu já tinha uns bons anos de carreira. Não, então, deixa eu perguntar, mestre. Então, para o senhor conseguir o primeiro patrocínio com a probiótica, você teve que prestar um concurso? Eles abriram uma campanha que eram 10 questões de assuntos sobre a musculação. Perguntas. Inclusive sobre títulos de Mr. Olímpia, tinha títulos, quem tem mais título, alguma coisa assim. Caramba, até isso. Nossa. Então eles lançaram esse formulário aberto no Brasil inteiro e passaram 5 caras. Eu lembro que tem o Jackson Guglielmo, cara, um amigo meu que foi patrocinado. Edson Serafim, meu querido, um dos maiores campeões que nós temos no Brasil. Quem que não perdeu de Serafim? E o Serafim, cara, eu competi, eu e ele. Eu fui campeão paulista em 1990. Caramba. E ele foi vice. Aí 3 semanas depois, ele foi vice no brasileiro e eu fui terceiro. Caramba. E nós pegamos amizade para sempre. E eu tenho foto. Ele me deu as fotos. Ele tirou a foto, algum amigo tirou foto. E ele me deu, no brasileiro, ele me deu a foto do paulista. Aí no brasileiro eu tirei foto e dei para ele. Então nós temos as fotos até hoje guardadas. Isso é muito legal.